Opa! Salve, salve, beleza? Eu sou Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui só se fala de dupla Grenal, então se você quer opinião, quer muita informação, trocar uma ideia comigo sempre com comentários aqui embaixo, beleza? Te inscreve aqui no canto do vídeo. Eu quero falar do Inter e a repercussão da atuação ainda da vitória sobre a Universidade Católica do Chile no estádio Beira-Rio. E ela foi uma repercussão que ela não se limitou apenas ao fator local. O centro do país vem ainda falando sobre o desempenho do time colorado. Claro, aí depois entra no campo da rivalidade. Mas a Universidade Católica não é ninguém, pegou cachorro morto, aquela história que a gente está acostumado, mas eu trato o futebol de uma forma diferente. E o que vem se falando, se destacando, é a intensidade que o Inter apresentou no jogo do estádio Beira-Rio. O Inter teve 28 conclusões, é muito, né? Para um time que até então, no jogo anterior, tinha tido muito pouco em termos de chegada para a definição de uma jogada. E, claro, o técnico Eduardo Cudê mudou consideravelmente, eu falo consideravelmente porque esse é o ponto, a formação do meio de campo do Internacional. E aí são muitas as ideias, mas eu entendo, até por um dever de justiça, que há um jogador que é o grande, talvez o maior responsável pela mudança do time colorado. O Eduardo Cudê alertou, né, as circunstâncias dos jogos da pré-Libertadores e passou a optar por uma outra ideia que acabou rendendo ao Internacional um ingrediente importante. Aí você pode dizer o seguinte, mas o que o Inter teve contra a Universidade Católica, que você citou aí no número de oportunidades, meu caro Daniel Oliveira, não teve contra o Tolima e esse cara jogou na mesma forma que jogou na partida contra a Universidade Católica. Perfeito, mas aí também passou por um outro ajuste do técnico. Mas eu entendo que o jogador que fez com que o Internacional mudasse a sua característica é o Edenilson. O Edenilson, ao meu ver, está se tornando o melhor jogador do Inter na temporada. Mas e o Guerreiro? O Guerreiro tá bem, principalmente os 2 últimos jogos. Mas aí eu tenho que falar na questão da regularidade. E eu entendo que o Edenilson é o jogador mais regular do time colorado. Ele já vinha aparecendo bem, jogando um pouco mais adiantado, né? Jogador que já tinha a possibilidade da recomposição e uma saída em alta velocidade aparecendo mais para conclusão. Mas o Edenilson jogando recuado, ele é o cara que proporciona a velocidade que o meio de campo do Internacional precisa. Mas aí se não tem o Thiago Galhardo ou o Marcos Guilherme, se tivesse outro jogador, talvez não tivesse a mesma velocidade. Claro, também se passou pelo que se viu do Galhardo e o que se viu do Marcos Guilherme. Mas especificamente o caso deste jogador, e eu estou falando sobre a saída de bola, que ela é importante, é o primeiro estágio de velocidade no time colorado, e a gente sabe que o Cudê acaba priorizando isso, tanto que escolheu um zagueiro por considerar que o Bruno Fux tem melhor saída de bola. A jogada que se inicia no meio de campo é fundamental para que o time apresente a sua estratégia de jogo. E esse jogador justamente vem sendo o avalista dessa mudança e desse crescimento do Internacional que se viu no jogo contra o Tolima após a saída do Rodrigo Lindoso e principalmente se constatou contra a Universidade Católica. A diferença foi que o Inter criou mais oportunidades, mas este deve ser o estilo de jogo colorado. Claro que tem muita coisa ainda a melhorar no aspecto defensivo em relação a encaixe de marcação. Por exemplo, o Bruno Fux perdeu uma bola ali no começo do jogo que um time com muita velocidade pode tirar proveito, porque pega adiantada a defesa. Então esse é um ponto que o Cudê terá que corrigir. Mas diante de tudo que já se viu, a maior modificação realmente do time do Internacional passou pelo Edenilson. Para que se tenha uma ideia, o Edenilson deu 33 passes no jogo contra a Universidade Católica. E ele não é um cara que abusa só do passe lateral. Pelo contrário, o passe dele é sempre buscando o crescimento, a evolução da jogada, o ingresso do Internacional para o ataque.
né? Ou às vezes não, porque o Inter tem a marcação alta e já está no ataque, mas aí seria aproximar-se da área. E desses 33 passes, ele errou 2, né? É um percentual de erro mínimo. E é o cara que deu essa nova dinâmica ao meio-campo do Internacional. Portanto, considero que o Edenilson, nessa largada de temporada, é o melhor jogador do time colorado. E aí, qual é a tua opinião? Deixa aqui embaixo. Daqui a pouco a gente interage aqui no canal. Te inscreve, mete like no vídeo, ative as notificações e deixa aqui o comentário como eu falei, porque aí eu vou trocar uma ideia com vocês ao longo do dia. Certo? Fui!